Como ninguém mais conseguirá te provocar com estas 6 regras poderosas. Cada vez que você se irrita com uma provocação, você entrega o controle da sua mente, e isso acontece mais rápido do que você imagina. Uma palavra atravessada, um comentário sarcástico, um olhar carregado de desprezo. Em questão de segundos, algo muda dentro de você. Sua respiração se altera, seu coração acelera, seus pensamentos se desorganizam e, sem perceber, você já está reagindo. E é exatamente nesse instante que você perde. Agora presta atenção nisso. Uma única reação impulsiva pode comprometer sua autoridade. Um único momento de descontrole pode enfraquecer sua imagem. Um único impulso pode entregar ao outro o poder que deveria permanecer com você. Não porque você é fraco, mas porque não foi treinado para reconhecer o jogo invisível que acontece diante de seus olhos. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já respondeu algo e se arrependeu segundos depois? Quantas vezes permitiu que uma crítica arruinasse seu humor? Quantas vezes perdeu a calma por algo que nem merecia sua atenção? Esses momentos não são insignificantes. Eles constroem a forma como o mundo te enxerga. Agora aqui está a verdade que a maioria ignora. A provocação não é um ataque. É um teste. Um teste da sua inteligência emocional. Um teste da sua estabilidade. Um teste da sua capacidade de permanecer firme quando alguém tenta te desestabilizar. E a maioria falha. Falha porque reage sem pensar. Falha porque confunde impulso com força. Falha porque acredita que responder é vencer. Mas não é. Quem se irrita, perde. Quem reage, se expõe. Quem se descontrola, entrega poder. Agora observa o oposto. As pessoas mais respeitadas não são aquelas que reagem com agressividade, mas aquelas que permanecem no controle. Elas não permitem que palavras determinem seu estado emocional. Não se deixam conduzir por provocações. Não entram em jogos que não elevam sua posição. E é exatamente por isso que são admiradas. Agora, presta atenção neste ponto. Você não precisa vencer uma discussão para demonstrar força. Você precisa dominar a si mesmo. Porque quando você controla a sua reação, você controla a percepção. E quando controla a percepção, você define como o mundo responde a você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quem tem controlado suas emoções até hoje? Você ou as circunstâncias? Se qualquer palavra é capaz de te abalar, você não está no comando. Mas se nada te desestabiliza, você se torna inatingível. E é nesse momento que o respeito surge. Não por imposição, mas por presença. Agora entenda isso com clareza. Provocações existem desde sempre. Elas aparecem no trabalho, nas relações pessoais, nas redes sociais e até dentro da própria família. Muitas vezes são disfarçadas de humor, outras vezes surgem como críticas ou comentários aparentemente inocentes. Mas todas têm o mesmo objetivo: testar seus limites, avaliar sua postura, medir sua força emocional. E sempre que você reage impulsivamente, você revela exatamente onde está vulnerável. Agora pensa nisso com profundidade. A pessoa que provoca não está apenas falando, ela está observando. Observando sua reação, sua postura e sua capacidade de se manter firme. E é a sua resposta que determina o resultado. Quando você reage com irritação, você confirma a provocação. Quando responde impulsivamente, você entra no jogo do outro. Quando perde o controle, você entrega a sua autoridade. Mas quando você permanece calmo, algo muda. O jogo se quebra. O provocador perde a vantagem. E você assume o comando. Agora presta atenção nisso. Dominar suas reações não significa ser frio, indiferente ou passivo. Significa ser consciente, estratégico e inabalável. Significa entender que nem toda provocação merece resposta e que nem toda batalha merece ser travada. Significa escolher com inteligência onde investir sua energia. Porque quem domina a si mesmo não é manipulado por ninguém. Agora compreenda a dimensão disso. Você não está aprendendo apenas a ignorar provocações. Você está desenvolvendo uma mente blindada, uma presença firme, uma autoridade silenciosa. E quando você atinge esse nível,
algo extraordinário acontece. As pessoas percebem. Percebem que não conseguem te desestabilizar. Percebem que não conseguem te manipular. Percebem que não conseguem te provocar. E diante disso, o respeito surge naturalmente. Agora guarde esta verdade. Você não precisa reagir para provar força. Você precisa permanecer no controle para demonstrá-la. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. 6 regras poderosas que vão blindar sua mente, fortalecer sua presença e colocar você à frente de 99% das pessoas. Se aplicadas corretamente, ninguém mais conseguirá te provocar. E quando isso acontecer, você não apenas evitará conflitos desnecessários, você assumirá o controle da sua vida, porque quem domina as próprias reações, domina o próprio destino. Se você acredita que o problema está nas provocações, você ainda não compreendeu o verdadeiro jogo. E essa é a ilusão que mantém a maioria das pessoas presas. Agora presta atenção nisso. Não é sobre o que os outros fazem, é sobre o que você permite. Essa verdade pode ser desconfortável, mas é libertadora. Porque no momento em que você entende isso, percebe que nunca esteve sem poder. Apenas não tinha consciência de como utilizá-lo. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você culpou alguém por ter perdido a calma? Quantas vezes acreditou que a irritação foi causada pela atitude do outro? Quantas vezes disse a si mesmo que reagiu daquela forma porque foi provocado? Essa narrativa parece lógica, mas não é verdadeira. A provocação não cria a sua reação, ela revela. Agora aqui está o ponto que muda tudo. O problema não é a provocação, é a sua resposta a ela. Se alguém tem o poder de te irritar, então também tem o poder de te controlar. E quem controla suas emoções, controla suas decisões, sua postura e sua imagem. Essa é a razão pela qual pessoas emocionalmente instáveis são facilmente manipuladas. Agora observe com clareza. Provocações são tentativas de domínio emocional. São testes silenciosos que medem sua estabilidade, sua segurança e sua maturidade. Elas não surgem por acaso. Surgem porque alguém deseja obter vantagem, atenção ou controle. E toda vez que você reage impulsivamente, confirma a eficácia do ataque. Agora reflita. Quem te irrita te controla. Essa frase não é apenas impactante, é uma realidade psicológica. Quando você permite que palavras alterem seu estado emocional, você entrega ao outro o comando da sua mente. E isso tem consequências. Você perde clareza, perde autoridade, perde respeito. Não porque é inferior, mas porque reagiu sem consciência. Agora compreenda outra verdade essencial. Provocações não criam fraquezas, elas revelam. Se algo te abala, não é a provocação em si que possui poder. É a ferida emocional que ela expõe. Por isso, pessoas seguras permanecem firmes, enquanto pessoas inseguras reagem. Não é o mundo que define sua estabilidade, é o seu domínio interno. Agora observe o contraste. 2 pessoas são provocadas da mesma maneira. Uma reage impulsivamente, altera o tom de voz e tenta se defender. A outra permanece serena, observa em silêncio e responde com inteligência ou simplesmente não responde. Quem transmite mais força? Quem conquista mais respeito? Quem demonstra verdadeiro poder? A resposta é evidente. Agora aqui está a quebra definitiva da ilusão. Respeito não é imposto por palavras, mas percebido através do autocontrole. Não é conquistado pela reação, mas pela postura. Não é exigido com agressividade, mas comunicado com presença. As pessoas não te tratam como você gostaria. Elas te tratam como você se apresenta. Se você se desestabiliza facilmente, será testado constantemente. Se mantém a calma sob pressão, será respeitado naturalmente. Essa é a lei invisível das relações humanas. Agora, preste atenção nesta verdade transformadora. Dominar a si mesmo é a forma mais elevada de poder. Não se trata de reprimir emoções, mas de conduzi-las. Não se trata de ignorar conflitos, mas de escolher quando e como enfrentá-los. Não se trata de fraqueza, mas de força consciente, porque quem domina a própria mente não é controlado por ninguém.
E quando você compreende isso, algo muda dentro de você. Você deixa de culpar o mundo e assume o controle da sua vida. Agora entenda o que está em jogo. Não é apenas sobre evitar provocações. É sobre conquistar respeito, autoridade e liberdade emocional. É sobre desenvolver clareza mental e disciplina para não ser conduzido por impulsos ou manipulado por palavras. É sobre se tornar inabalável. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação. Porque existem 6 regras poderosas capazes de blindar sua mente e colocar você em uma posição de domínio que poucos alcançam. Regras que mudarão a forma como você reage, como você se posiciona e como o mundo responde a você. E é exatamente aqui que elas começam. Regra 1. Não reaja imediatamente. Existe um momento decisivo em toda provocação. Um instante quase invisível que determina se você permanecerá no controle ou se entregará ao seu poder. Esse momento acontece entre o estímulo e a resposta. Agora presta atenção nisso. Quando alguém te provoca, seu impulso surge antes mesmo da sua razão. Sua mente acelera, suas emoções se intensificam e seu corpo se prepara para reagir. É automático, é instintivo, é humano. Mas é exatamente aí que a maioria falha, porque reage sem pensar, e ao reagir sem pensar, perde. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já respondeu algo e se arrependeu logo depois? Quantas vezes deixou que a irritação falasse por você? Quantas vezes disse palavras que jamais deveriam ter sido ditas, apenas porque não conseguiu se conter naquele instante? Esses momentos não são insignificantes. Eles definem sua autoridade. Agora, aqui está o ponto que muda tudo. A força não está em reagir rapidamente, está em saber esperar. A pausa transforma a emoção em estratégia. Quando você não reage imediatamente, algo poderoso acontece. O impulso perde intensidade. A emoção se estabiliza. A mente recupera a clareza. E pela primeira vez, você deixa de agir por instinto e passa a agir por escolha. Esse pequeno intervalo muda completamente o resultado. Agora observa o oposto. Quem reage rápido demais revela ansiedade. Quem responde no impulso demonstra fragilidade. Quem se precipita entrega exatamente o que o provocador deseja: uma reação. E reação é poder entregue. Agora presta atenção nisso. Quem controla o tempo, controla a resposta. E quem controla a resposta, controla a situação. Criar um atraso consciente não significa fraqueza, significa domínio, significa maturidade, significa inteligência emocional aplicada no momento em que mais importa. Pessoas verdadeiramente fortes não se apressam para responder. Elas observam, elas respiram, elas avaliam, elas escolhem, e é por isso que são respeitadas. Agora pense com clareza. Você não precisa reagir a tudo, não precisa se justificar imediatamente, não precisa provar nada no calor do momento. Você pode esperar, e ao esperar, você assume o controle. Uma respiração profunda, um breve silêncio, um olhar firme. Esses gestos simples quebram o impulso e restauram sua autoridade. Eles criam espaço para que sua resposta seja consciente e não automática. Agora, entenda a dimensão disso. O atraso consciente não é passividade, é estratégia. É a capacidade de dominar a si mesmo quando o ambiente tenta te desestabilizar. É a habilidade de escolher a melhor resposta, ou até mesmo decidir que nenhuma resposta é necessária. Porque nem toda provocação merece sua energia, e nem toda batalha merece ser travada. Agora reflita sobre isso. A pessoa que reage impulsivamente se torna previsível. A pessoa que faz uma pausa se torna poderosa. Quem se precipita se expõe. Quem se controla impõe respeito, sem precisar elevar a voz. Esse é o verdadeiro domínio. Agora compreenda a essência desta regra. Você não precisa vencer o provocador. Você precisa vencer o impulso. Porque quando você vence o impulso, ninguém mais consegue te manipular. Quando você domina esse instante, ninguém mais consegue te provocar.
E esse é o primeiro passo para se tornar emocionalmente inabalável. Mas existe algo ainda mais profundo. Não basta atrasar a reação. É preciso compreender o que acontece dentro desse intervalo. E é exatamente isso que você descobrirá na próxima regra. Regra 2. Entenda que a provocação é uma tentativa de domínio. Existe uma verdade que poucos compreendem, mas que muda completamente a forma como você enxerga o comportamento das pessoas. Toda provocação é uma tentativa de domínio. Agora presta atenção nisso. Quando alguém te provoca, raramente está buscando apenas uma reação emocional. Está buscando poder. Poder sobre o seu estado mental, sobre suas emoções e sobre o seu comportamento. Provocar é tentar assumir o controle sem precisar usar força, e a maioria cai nesse jogo sem perceber. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já reagiu a um comentário atravessado? Quantas vezes já respondeu a uma crítica com irritação? Quantas vezes permitiu que alguém alterasse seu humor com uma única frase? Nesses momentos, não foi apenas uma reação, foi uma entrega. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Quando você reage, você confirma o domínio do outro, porque quem te irrita, te controla. Essa frase não é apenas impactante, ela revela uma das leis mais profundas das relações humanas. Sempre que alguém consegue alterar o seu estado emocional, assume, ainda que por instantes, o controle da situação. E é exatamente isso que o provocador deseja. Agora observa com clareza. Provocações surgem em ambientes competitivos, em relações pessoais, no trabalho e até dentro da própria família. Às vezes vêm disfarçadas de brincadeiras. Outras vezes aparecem como críticas ou comentários carregados de desprezo. Mas todas têm o mesmo objetivo: testar seus limites, avaliar sua estabilidade, medir sua força emocional. Agora presta atenção nisso. A provocação não é sobre você, é sobre o outro. Ela nasce da insegurança, da frustração ou da necessidade de afirmação de quem provoca. Pessoas seguras não precisam diminuir os outros. Pessoas equilibradas não buscam desestabilizar ninguém. Quem tenta dominar emocionalmente revela mais sobre si do que sobre você. Agora pense nisso com profundidade. Quando você entende que a provocação é uma tentativa de domínio, algo muda imediatamente dentro de você. Você deixa de reagir de forma impulsiva e passa a observar de forma estratégica. Você não se sente mais atacado. Você se torna consciente do jogo. E quem enxerga o jogo não é manipulado por ele. Agora aqui está a virada. Você não precisa vencer o provocador. Você precisa se recusar a participar. Porque quando você não entra no jogo, o jogo perde o sentido. Quando não há reação, não há domínio. Quando não há domínio, não há provocação que se sustente. Agora conecta isso com a sua postura. Ao compreender a intenção por trás de uma provocação, você ganha clareza. E a clareza reduz o impacto emocional. O que antes parecia um ataque pessoal passa a ser visto como uma tentativa de manipulação. Isso muda tudo. Você deixa de reagir e passa a escolher. Agora presta atenção nisso. Não entre em jogos que não elevam você. Essa é a essência desta regra. Pessoas comuns entram em conflitos desnecessários. Pessoas sábias escolhem suas batalhas. Pessoas verdadeiramente fortes não desperdiçam energia com provocações. Elas mantêm a calma. Elas mantêm a postura. Elas mantêm o controle. E é exatamente por isso que são respeitadas. Agora reflita com sinceridade. Toda vez que você reage, você valida a tentativa de domínio. Toda vez que se mantém firme, você a neutraliza. Toda vez que permanece sereno, você demonstra autoridade. E autoridade não precisa de confronto, precisa de consciência. Agora compreenda a profundidade desta verdade. Você não está apenas aprendendo a evitar provocações. Você está desenvolvendo domínio emocional, está fortalecendo sua presença, está se tornando alguém que não pode ser manipulado. E quando você atinge esse nível, algo extraordinário acontece. As pessoas percebem que não conseguem te desestabilizar, percebem que não conseguem te controlar, percebem que não conseguem te provocar. E diante disso,
O respeito surge naturalmente. Mas para alcançar esse nível, existe uma compreensão ainda mais profunda. Porque não basta reconhecer a tentativa de domínio. É preciso compreender que nem tudo é sobre você. Regra 3. Não leve para o lado pessoal. Existe uma armadilha silenciosa que faz você perder o controle sem perceber. Você leva tudo para o lado pessoal. E esse é um dos maiores erros de quem deseja dominar suas reações. Agora presta atenção nisso. Uma palavra atravessada, um comentário crítico, um tom de voz mais ríspido. Em segundos, sua mente interpreta aquilo como um ataque direto. Seu ego se sente ameaçado, sua emoção se intensifica e sua reação surge como uma tentativa de defesa. Mas nem tudo é sobre você. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já se sentiu ofendido por algo que, na verdade, refletia mais a outra pessoa do que a sua realidade? Quantas vezes interpretou um comportamento como desprezo, quando era apenas frustração alheia? Quantas vezes reagiu com intensidade a algo que não merecia sua energia? Esse padrão é mais comum do que parece, e ele é responsável por inúmeras reações impulsivas. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Muitas provocações não são pessoais, são projeções. Projeções de insegurança, frustração, inveja ou imaturidade emocional. Pessoas que não sabem lidar com seus próprios conflitos frequentemente tentam transferi-los para os outros. E quando você reage, você aceita carregar algo que não é seu. Agora observa com clareza. Uma pessoa frustrada provoca, uma pessoa insegura critica, uma pessoa imatura tenta diminuir. Mas nenhuma dessas atitudes define quem você é. Elas apenas revelam quem o outro é. Agora presta atenção nisso. Quem é seguro não precisa atacar. Quem é equilibrado não tenta desestabilizar. Quem possui verdadeira força não busca diminuir ninguém para se sentir superior. Provocações não criam fraquezas. Elas revelam fragilidades já existentes em quem as faz. Agora pense nisso com profundidade. Quando você leva tudo para o lado pessoal, você se torna vulnerável. Qualquer palavra pode te atingir. Qualquer opinião pode te abalar. Qualquer provocação pode alterar seu estado emocional. Mas quando você compreende que nem tudo é sobre você, algo muda. Você se torna livre. Livre da necessidade de se defender o tempo todo. Livre do peso das opiniões alheias. Livre das emoções que antes te dominavam. E essa liberdade é poder. Agora conecta isso com a sua postura. Se alguém tenta te provocar, você observa. Se alguém tenta te diminuir, você mantém a serenidade. Se alguém projeta suas frustrações, você permanece firme, consciente de que não precisa absorver aquilo. Você não reage. Você escolhe. Agora, aqui está a virada. Não levar para o lado pessoal não significa aceitar desrespeito. Significa compreender a origem da provocação e decidir não permitir que ela controle suas emoções. Significa agir com inteligência e não com impulsividade. Agora reflita. Quando você para de levar tudo para o lado pessoal, suas reações se tornam mais calmas. Sua mente se torna mais clara. Sua presença se torna mais firme. E essa firmeza transmite algo poderoso. Autoridade. Agora compreenda a essência desta regra. Quem absorve tudo, perde o controle. Quem filtra com consciência, mantém o domínio. Quem se mantém inabalável diante de provocações, se torna impossível de manipular. E é exatamente isso que o coloca à frente de 99% das pessoas. Mas existe uma ferramenta ainda mais poderosa para neutralizar qualquer provocação. Uma ferramenta silenciosa, estratégica e incompreendida pela maioria. Regra 4. Use o silêncio como resposta. Existe uma resposta que desarma qualquer provocação, sem a necessidade de uma única palavra: o silêncio. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas acredita que precisa responder para demonstrar força. Acredita que se calar é sinal de fraqueza, submissão ou incapacidade de se defender. Por isso reagem imediatamente, justificam-se, elevam o tom de voz ou entram em discussões desnecessárias.
Mas essa é uma ilusão. O verdadeiro poder não está em reagir. Está em saber quando não reagir. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já respondeu algo e percebeu que o silêncio teria sido a melhor escolha? Quantas vezes entrou em discussões que não levaram a lugar algum? Quantas vezes sentiu que se expôs mais do que deveria apenas por não suportar o desconforto de permanecer em silêncio? Esses momentos não demonstram força, demonstram impulsividade. Agora, aqui está o ponto que muda tudo. O silêncio quebra o impulso do provocador. Quem provoca, espera reação. Espera irritação, defesa ou confronto. Espera que você entre no jogo emocional que foi criado para te desestabilizar. Quando você não responde, o jogo perde sentido. E quando o jogo perde sentido, o provocador perde o poder. Agora observa com clareza. Quando alguém fala algo para te provocar e você reage, você alimenta a situação. Mas quando você permanece em silêncio, algo muda no ambiente. Surge tensão, surge dúvida, surge desconforto. E esse desconforto não é seu, é do outro. Agora presta atenção nisso. O silêncio não é ausência de resposta. É uma resposta estratégica. É a demonstração de que você não precisa provar nada. É a confirmação de que você está no controle das suas emoções. É a evidência de que você não se deixa conduzir por provocações. E isso transmite autoridade. Agora conecta isso com a sua presença. Uma pessoa que reage impulsivamente revela instabilidade. Uma pessoa que se explica demais demonstra insegurança. Mas uma pessoa que permanece em silêncio sob pressão transmite algo muito mais poderoso: controle. Agora pense nisso com profundidade. O silêncio cria espaço para reflexão. Permite que você observe, analise e escolha a melhor atitude. Ele impede que emoções momentâneas comprometam sua imagem e preserva sua autoridade. E muitas vezes comunica mais do que qualquer argumento. Agora compreenda esta verdade. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica exige explicação. Nem toda batalha precisa ser travada. Pessoas sábias escolhem quando falar. Pessoas fortes sabem quando se calar. Agora aqui está a virada. Usar o silêncio não significa aceitar desrespeito. Significa recusar-se a participar de jogos que não elevam você. Significa manter a calma enquanto o outro perde o controle. Significa preservar sua dignidade e agir com inteligência emocional. Agora presta atenção nisso. O silêncio estratégico não diminui sua força. Ele revela sua maturidade. Ele demonstra que você não é guiado por impulsos, mas por consciência. Ele mostra que você domina a si mesmo e, por isso, não pode ser manipulado. E quando você alcança esse nível, algo muda. As pessoas percebem que não conseguem te provocar. Percebem que não conseguem te desestabilizar. Percebem que você não entra em conflitos desnecessários e, diante disso, o respeito surge naturalmente. Agora entenda a essência desta regra. Quem fala demais se expõe. Quem reage demais se enfraquece. Mas quem usa o silêncio com sabedoria permanece no controle. E é exatamente por isso que se torna inabalável. No entanto, existe um elemento ainda mais profundo que sustenta esse domínio emocional. Porque não basta controlar o que você diz, você precisa controlar o que o seu corpo comunica. Regra 5. Controle o corpo para dominar a mente. Existe um detalhe que a maioria ignora, mas que define completamente a forma como você reage diante de uma provocação. Seu corpo fala antes da sua mente. Antes mesmo de você perceber o que está acontecendo, sua respiração se altera, sua postura se tensiona, seu olhar se endurece e sua expressão denuncia aquilo que você sente. E quando o corpo entra em estado de alerta, a mente o acompanha. Agora presta atenção nisso. Você não perde o controle apenas pelo que pensa. Você perde pelo que sente. E o que sente começa no corpo. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu o coração acelerar diante de uma provocação? Quantas vezes percebeu sua respiração ficar curta e desordenada quando alguém te irritou?
Quantas vezes sua postura se fechou, sua mandíbula se contraiu ou seu tom de voz mudou sem que você percebesse? Esses sinais não são detalhes, são gatilhos, e quando não são controlados, conduzem sua reação. Agora, aqui está o ponto que muda tudo. Se você controla o corpo, você controla a mente. Essa não é apenas uma ideia motivacional. É um princípio psicológico e fisiológico. Seu estado físico influencia diretamente seu estado emocional. Quando seu corpo se estabiliza, sua mente ganha clareza. Quando sua respiração desacelera, suas emoções perdem intensidade. E nesse momento você recupera o controle. Agora observa com clareza. Uma respiração acelerada alimenta a impulsividade. Uma postura rígida reforça a tensão. Um olhar instável transmite insegurança. Mas uma respiração profunda, uma postura firme e um olhar sereno comunicam domínio e presença. E essa comunicação acontece sem palavras. Agora presta atenção nisso. A maioria tenta controlar a mente diretamente, mas falha porque ignora o corpo. Pessoas emocionalmente frágeis são facilmente dominadas por suas reações físicas. Já pessoas disciplinadas utilizam o próprio corpo como ferramenta de equilíbrio. Elas respiram com consciência, mantêm a postura ereta, sustentam o olhar com serenidade, permanecem em silêncio quando necessário. E ao fazer isso, transmitem algo poderoso: controle. Agora pense nisso com profundidade. Quando alguém tenta te provocar e você mantém a respiração estável, sua mente permanece lúcida. Quando sua postura se mantém firme, sua presença comunica segurança. Quando seu olhar se mantém tranquilo, sua autoridade se impõe sem esforço. Esse domínio é silencioso, mas é incontestável. Agora aqui está a virada. Você não precisa vencer uma provocação com palavras. Você pode vencê-la com presença. Uma pausa consciente, um suspiro controlado, um gesto calmo. Esses pequenos ajustes impedem que o impulso se transforme em reação e preservam sua autoridade. E, muitas vezes, são suficientes para encerrar qualquer tentativa de desestabilização. Agora compreenda a essência desta regra. Estabilidade física gera estabilidade emocional. Quando seu corpo está sob controle, suas emoções não te dominam. Quando suas emoções não te dominam, suas decisões se tornam mais claras. E quando suas decisões são conscientes, ninguém consegue te manipular. Agora reflita. A maioria das pessoas revela fraqueza através do corpo. Tremem, se alteram, elevam o tom de voz e demonstram insegurança. Mas quem domina a própria presença permanece sereno, mesmo sob pressão. E essa serenidade impõe respeito. Agora, presta atenção nisso. Você não precisa parecer forte. Você precisa estar no controle. Porque quando você domina o próprio corpo, transmite confiança. Quando transmite confiança, inspira respeito. E quando inspira respeito, torna-se inabalável. Esse é o poder de quem não reage por impulso, mas responde com consciência. E quando você aprende a dominar sua presença física, algo extraordinário acontece. Você não apenas controla suas reações, você passa a influenciar o ambiente ao seu redor. Mas existe um nível ainda mais elevado, porque não basta resistir às provocações. É preciso transformá-las em vantagem. Regra 6. Transforme provocações em vantagem. Existe um nível de domínio que poucos alcançam. Não é apenas resistir às provocações, é utilizá-las como combustível para se fortalecer. Agora, presta atenção nisso. A maioria das pessoas tenta evitar conflitos, fugir de críticas e se proteger de comentários negativos. Elas enxergam provocações como ameaças, como algo a ser combatido ou evitado. Mas pessoas verdadeiramente fortes enxergam de forma diferente. Elas veem oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de demonstrar controle e consolidar a autoridade. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes uma crítica te abalou? Quantas vezes um comentário negativo te fez duvidar de si mesmo? Quantas vezes uma provocação afetou sua confiança? Esses momentos não são obstáculos,
são testes. E todo teste carrega uma escolha. Você pode se enfraquecer ou pode evoluir. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Quem não se abala se fortalece. Provocações revelam onde você precisa crescer. Mostram quais emoções ainda precisam ser dominadas e quais inseguranças ainda precisam ser superadas. Elas funcionam como espelhos, refletindo aquilo que exige maturidade e autocontrole. E quando você compreende isso, sua percepção se transforma. Você deixa de reagir e passa a aprender. Agora observa com clareza. Uma provocação pode despertar raiva, mas também pode despertar consciência. Uma crítica pode gerar frustração, mas também pode gerar evolução. Um ataque pode tentar te diminuir, mas também pode impulsionar sua disciplina. Tudo depende da sua interpretação. Agora, presta atenção nisso. Pessoas comuns se sentem atingidas. Pessoas extraordinárias se sentem desafiadas. Essa é a diferença entre quem é dominado pelas emoções e quem domina a própria mente. Agora, conecta isso com a sua postura. Quando alguém tenta te provocar e você permanece calmo, você demonstra superioridade emocional. Quando utiliza a crítica como aprendizado, você cresce. Quando transforma tensão em clareza, você evolui. E essa evolução é visível. Agora aqui está a virada. Você não precisa temer provocações. Você pode utilizá-las como treinamento. Cada provocação se torna um exercício de autocontrole. Cada crítica se torna uma oportunidade de aprimoramento. Cada desafio fortalece sua resiliência e eleva sua consciência. E com o tempo algo extraordinário acontece. Você se torna inabalável. Agora pense nisso com profundidade. Se ninguém consegue te provocar, ninguém consegue te manipular. Se ninguém consegue te desestabilizar, ninguém consegue te controlar. E quando ninguém consegue te controlar, você assume o comando da sua própria vida. Esse é o verdadeiro poder. Agora compreenda a essência desta regra. Não fuja das provocações. Supere-as. Não tema as críticas. Aprenda com elas. Não reaja aos ataques. Evolua a partir deles, porque quem transforma desafios em crescimento se torna mais forte a cada experiência. E quando você alcança esse nível, algo muda definitivamente. As pessoas percebem sua estabilidade, percebem sua maturidade, percebem que você não pode ser abalado. E diante disso, o respeito surge naturalmente. Mas existe uma verdade ainda mais profunda. A verdadeira força não está em vencer os outros, está em dominar a si mesmo. Existe uma característica que separa as pessoas comuns daquelas que se tornam verdadeiramente respeitadas. Não é a força física, não é a inteligência, não é o status, é o autocontrole. Agora presta atenção nisso. As pessoas mais admiradas não são aquelas que reagem com agressividade, mas aquelas que permanecem firmes quando todos ao redor perdem a calma. Elas não se deixam dominar por palavras, não se desestabilizam por provocações e não entregam sua paz em troca de conflitos desnecessários. E é exatamente por isso que são respeitadas. Agora pense com sinceridade. Quem transmite mais autoridade? A pessoa que grita e perde o controle ou aquela que se mantém serena sob pressão? Quem demonstra mais poder? Aquele que reage impulsivamente ou aquele que permanece inabalável diante de qualquer tentativa de desestabilização? A resposta é evidente. O verdadeiro poder é silencioso. Agora aqui está a verdade que transforma tudo. As pessoas mais respeitadas não são as que reagem com força, mas as que permanecem no controle. Esse é o princípio que sustenta a presença dos indivíduos emocionalmente inabaláveis. Eles não permitem que o ambiente determine seu estado interno. Não reagem por impulso, não se deixam conduzir por provocações. Eles escolhem, e essa escolha muda tudo. Agora observa com clareza. Quando alguém reage impulsivamente, revela fragilidade. Quando se justifica em excesso, demonstra insegurança. Quando se altera diante de críticas, entrega seu equilíbrio emocional. Mas quando permanece sereno, transmite domínio, e domínio gera respeito.
Agora presta atenção nisso. Respeito não nasce da imposição, nasce da estabilidade. Pessoas que controlam suas emoções projetam confiança. Pessoas que mantêm a calma sob pressão demonstram maturidade. Pessoas que permanecem firmes diante de provocações inspiram admiração. E essa admiração se transforma em autoridade. Agora conecte isso com a sua própria vida. Você não precisa vencer discussões para ser respeitado. Não precisa responder a todas as provocações para provar sua força. Não precisa elevar a voz para demonstrar poder. Você precisa apenas dominar a si mesmo, porque quando você controla suas reações, você controla a percepção. E quando controla a percepção, você determina como será tratado. Agora compreenda a profundidade disso. As pessoas não se lembram apenas do que você disse. Elas se lembram de como você reagiu. Lembram da sua postura. Lembram da sua presença. Lembram da sua estabilidade nos momentos mais difíceis. E é nesses momentos que sua verdadeira força se revela. Agora reflita com sinceridade. Se uma provocação é capaz de te abalar, você não está no controle. Mas se nenhuma provocação consegue alterar sua serenidade, você se torna inatingível. E quando você se torna inatingível, algo extraordinário acontece. As pessoas param de testar seus limites, param de tentar te desestabilizar, param de tentar te provocar, porque percebem que não conseguem. Agora entenda a essência desta verdade. Provocações perdem força diante de uma mente treinada. Uma mente disciplinada não reage impulsivamente. Uma mente consciente não se deixa manipular. Uma mente estável permanece firme, independentemente das circunstâncias. E essa estabilidade é a base do verdadeiro respeito. Agora guarda esta frase. A autoridade é silenciosa. Ela não precisa ser anunciada. Não precisa ser imposta. Ela se manifesta naturalmente através da postura, da serenidade e do domínio emocional. E quando você atinge esse nível, sua presença fala por você. Agora compreenda o que está em jogo. Você não está apenas aprendendo a lidar com provocações. Está desenvolvendo clareza mental, disciplina emocional e poder interior. Está se tornando alguém que não pode ser abalado. Mas existe um passo essencial para consolidar essa transformação. Porque entender não é suficiente. É preciso aplicar. Agora que você compreendeu as 6 regras que tornam uma pessoa emocionalmente inabalável, surge a pergunta mais importante de todas. Como aplicar isso na prática? Porque entender transforma a mente, mas aplicar transforma a vida. Agora presta atenção nisso. Domínio emocional não nasce em grandes desafios. Ele é construído em momentos simples, quase imperceptíveis, que se repetem todos os dias. Uma interrupção inesperada, uma crítica no trabalho, um comentário nas redes sociais, uma discordância em uma conversa comum. É nesses instantes que você treina. Agora pense com sinceridade. Você não precisa esperar uma grande provocação para provar sua força. Cada pequena situação é uma oportunidade de desenvolver autocontrole, clareza mental e disciplina emocional. E é exatamente aí que a maioria falha. Falha porque tenta mudar apenas quando a pressão aparece. Mas quando a pressão chega, o padrão já está consolidado. Quem não treina no pequeno perde no grande. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Você não domina suas reações no calor do momento. Você as domina antes. E esse domínio é construído através da repetição consciente. Agora observa com clareza. Comece criando pausas deliberadas diante de situações simples. Treine o atraso consciente em conversas cotidianas. Respire profundamente quando sentir a emoção surgir. Mantenha a postura firme e o olhar sereno diante de pequenas tensões. Esses ajustes parecem sutis, mas são poderosos. Agora presta atenção nisso. Consciência transforma impulso em escolha. Toda vez que você interrompe uma reação automática, fortalece sua mente. Toda vez que mantém a calma, reforça sua autoridade. Toda vez que escolhe o silêncio, consolida seu domínio. E com o tempo, isso se torna natural. Agora conecte isso à sua rotina. Ao acordar,
Comprometa-se a agir com intenção. Durante o dia, observe suas emoções e identifique os gatilhos que tentam desestabilizá-lo. À noite, reflita sobre suas reações e avalie onde evoluiu e onde ainda pode melhorar. Esse processo desenvolve clareza mental. E clareza mental gera controle. Agora compreenda esta verdade. Domínio emocional não é talento, é treino, é disciplina aplicada diariamente. É a capacidade de agir com consciência mesmo quando a emoção tenta assumir o comando. É a escolha constante de responder com sabedoria em vez de reagir por impulso. Agora aqui está a virada. Você não está tentando se tornar alguém diferente. Você está se tornando a melhor versão de si mesmo. Uma versão mais estável, mais segura e mais consciente. Uma versão que não se deixa abalar por palavras, não se curva diante de provocações e não entrega seu poder a ninguém. Agora pensa com clareza. Pequenas mudanças criam grandes resultados. Uma pausa hoje gera autocontrole amanhã. Um silêncio estratégico fortalece sua presença. Uma reação consciente transforma sua reputação. E a repetição diária consolida sua autoridade. Agora presta atenção nisso. Cada provocação que você supera se torna uma vitória silenciosa. Cada emoção que você domina fortalece sua mente. Cada decisão consciente te aproxima da sua melhor versão. E com o tempo, algo extraordinário acontece. Você deixa de reagir e passa a conduzir. Agora compreenda o impacto disso. As pessoas percebem sua estabilidade, reconhecem sua maturidade, respeitam sua presença e entendem que não conseguem te desestabilizar, porque você se tornou inabalável. Mas toda transformação exige uma escolha, e essa escolha define quem você se tornará a partir de agora. No final, tudo se resume a uma única decisão. Você pode continuar reagindo como a maioria, ou se tornar alguém que ninguém consegue desestabilizar. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas vive à mercê das próprias emoções. Reage ao que ouve, ao que sente e ao que acontece ao seu redor. Permite que palavras definam seu estado emocional e entrega seu poder sem perceber. E por isso, permanece presa em um ciclo de irritação, impulsividade e arrependimento. Mas você não precisa viver assim, porque quem domina a si mesmo não pode ser manipulado. Agora pense com sinceridade. Quantas oportunidades já foram comprometidas por uma reação impulsiva? Quantos relacionamentos foram abalados por palavras ditas no calor do momento? Quantas vezes você perdeu a paz por permitir que alguém interferisse no seu equilíbrio emocional? Essas experiências não são fracassos, são lições. E cada lição te trouxe até aqui. Agora aqui está a verdade que transforma tudo. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, está em dominar a própria mente. Quando você controla suas reações, você controla sua imagem. Quando controla sua imagem, conquista respeito. E quando conquista respeito, assume o comando da própria vida. Agora observe com clareza. Quem se irrita, se expõe. Quem reage por impulso, se enfraquece. Mas quem permanece sereno, demonstra força. Quem se mantém no controle, inspira admiração. E quem não pode ser provocado, torna-se verdadeiramente livre. Agora presta atenção nisso. Ser inabalável não significa ser frio ou indiferente. Significa ser consciente. Significa escolher suas respostas com sabedoria. Significa agir com equilíbrio mesmo sob pressão. É a capacidade de permanecer firme quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. E essa capacidade muda tudo. Agora conecte isso com quem você deseja se tornar. A escolha é sua. Agora compreenda a essência desta jornada. Você aprendeu a não reagir imediatamente, aprendeu a reconhecer tentativas de domínio, aprendeu a não levar provocações para o lado pessoal, aprendeu a usar o silêncio como estratégia, aprendeu a controlar o corpo para dominar a mente e aprendeu a transformar provocações em vantagem. Essas não são apenas regras, são ferramentas de poder.
ferramentas capazes de blindar sua mente, fortalecer sua presença e elevar sua autoridade diante de qualquer desafio. E quando você aplica esses princípios, algo extraordinário acontece. As pessoas percebem sua maturidade, percebem sua segurança, percebem que não conseguem te manipular, te desestabilizar ou te provocar. E diante disso, o respeito surge naturalmente. Agora guarde esta verdade. Quem domina a si mesmo não perde o controle. Quem mantém a calma conquista respeito. Quem não se deixa provocar permanece invencível. Esse é o poder de quem desenvolve clareza mental, disciplina emocional e consciência. E esse poder agora está em suas mãos. A decisão foi apresentada. A transformação é possível. E o próximo passo depende apenas de você.